Povo querido, abençoado, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Falando de Vida e muito mais. Estamos falando sobre liderança. Hoje nós vamos falar de um grande problema da liderança e quebrar alguns mitos daqueles que dizem que liderança só se exerce em cima do altar e que a vida fora do altar pode ser vivida sem levar em consideração as necessidades do relacionamento de líder para com seus liderados em todos os sentidos, na prática e em todas as áreas da sua vida. Falaremos um pouco sobre isso daqui a pouco, eu com a minha amada, querida, linda, perfeita, magnífica esposa, pastora e terapeuta Elizabeth Cunha de Souza Almeida. Daqui a pouco vocês verão como ela está mais uma vez linda, deslumbrante, maravilhosa. Bom, gente querida, lembrando que estamos aqui com o apoio da Igreja Ide Pregai, nossa igreja, Rua Ricardo Quitete, 139 no Parque Jockey Clube, nossos cultos quintas e domingos, quinta 19h30, domingo 19 horas, e o nosso podcast toda terça 8 horas, episódios inéditos para abençoar sua vida. Também com o apoio do Evolver Instituto de Educação, cujas informações você está vendo aí na tela, onde você encontra tudo o que precisa para o seu crescimento profissional. Apoio também do Batata Show, hamburgueria, pizzaria, área kids, área privativa, informações para você entrar em contato e poder também desfrutar das maravilhas lá do Batata Show, tá bom? Um abraço também para o meu filhão, meu amigo querido Luiz Fernando, lá na Elétrica, e você vendo as informações aí pode levar o seu veículo, ser muito bem atendido, instalar aquele rastreador e cuidar de toda a parte elétrica lá na Elétrica. Deus abençoe nossos apoiadores que sempre fazem com que possamos estar aqui no nosso Falando de Vida. Eles e também, meu amor, aqueles que estão conosco, nossos irmãos ouvintes, aqueles que compartilham, aqueles que curtem, aqueles que comentam o podcast, aqueles que fazem perguntas e fazem o podcast Falando de Vida e muito mais acontecer. Querida minha, amor da minha vida, paz do Senhor, prazer estar com você mais uma vez para a gente falar sobre a destruição do mito de que liderança deve ser apenas em cima do altar. Liderança é liderança em todo o tempo. Vamos falar disso, mas seu cumprimento inicial, que Deus abençoe sua vida. Prazer tê-la comigo aqui mais uma vez. O prazer é meu querido, na paz do Senhor para os nossos irmãos. E nessa edição do podcast nós vamos estar aí, como você falou, que me chamou muita atenção, quebrando mitos, né? Rompendo com as crenças limitantes. As crenças limitantes, elas destroem o crescimento, a transformação com a evolução do tempo, porque na verdade hoje as coisas não são como antigamente. E na medida que nós avançamos, nós precisamos entender como precisamos adaptar, crescer, evoluir, amadurecer para a realidade do nosso tempo. Vai ser muito bom. Porque eu acredito que durante muito tempo as pessoas entenderam errado, porque nunca foi o objetivo da liderança ficar Sim. limitada ao altar, limitada ao microfone na mão, limitada ao título. Liderança é muito mais do que isso. As pessoas interpretam errado e à medida que o conhecimento vai se multiplicando dentro dos nossos corações, seria um grande equívoco não fazer desse conhecimento uma prática da vida. À medida que a gente aprende, a gente deve aprender para praticar, para viver. E a gente tem aprendido, por exemplo, eu tenho aprendido bastante com um pastor e especialista em liderança chamado John Maxwell. Sabe qual é a visão do John Maxwell para a liderança? Ele diz que liderar é influenciar. E aí ele completa dizendo assim: nada mais e nada menos do que isso. Liderança é influência. Eu fico pensando, meu amor, que se isso é verdade, então a gente não se limita a liderar quando está em cima do púlpito, a gente não se limita a liderar quando está no altar, a gente não se limita a liderar nesses momentos públicos, mas liderança também se estende a momentos particulares, a momentos de trabalho, a momentos onde a gente lidera pelo caráter, pela atitude, pela decisão, a momentos onde lideramos pelo nosso comportamento dentro de casa, no meio da família. E nesse aspecto tão amplo, todas as pessoas são líderes. As pessoas que não têm cargos
eclesiásticos ou até mesmo Funções, né? nas suas atividades profissionais. Essas pessoas são líderes, líderes em todos os momentos, porque a gente sempre está sendo exemplo, sempre está influenciando alguém e sendo influenciado por alguém. Então a gente lidera em cada momento, em cada aspecto, em cada instante da nossa vida, e se a gente não entender essa nossa obrigação de influenciar, essa nossa capacidade de liderar e começarmos a usar essa divisão que é extremamente equivocada de dizer que liderança é só em alguns momentos, quando liderança é em todos os momentos da nossa vida, nós vamos acabando por perder oportunidades de realmente influenciar as pessoas como deveríamos. Então, influência é uma influência que se estende a todos os momentos e, por isso, liderança é para todos os momentos. É abrangente. É abrangente, por isso que o nosso tema de hoje, eu acho que ele é muito oportuno nessa grande empreitada sobre liderança e em todos os desenvolvimentos que a gente pode falar sobre liderança. Hoje trouxemos para falar com os irmãos, com os nossos ouvintes, sobre esse tema mais focado em liderança fora do altar, a vida real, o reino de Deus real, essa atividade real de um líder, essa influência que é uma influência em todos os momentos. É aquilo que Jesus espera da gente, é aquilo que ele nos chamou para fazer, sermos fiéis em todo o tempo, que a nossa luz brilhe em todo o tempo, disse Jesus. Talvez essa expressão bíblica seja a que mais nos eleva a esse entendimento de responsabilidade. Sim. A nossa luz não pode estar escondida em momento nenhum. Eu me lembro que Jesus fala que ela não pode estar debaixo da mesa, ela não pode estar debaixo do alqueire, ela não pode ser colocada debaixo do vaso, nem debaixo da cama. Se a gente aplicasse isso de uma forma muito prática, veja bem, não pode deixar a preguiça apagar a nossa luz, não pode deixar os afazeres do dia apagar a nossa luz, as riquezas, o dinheiro debaixo do alqueire, medida para negociação, apagar a nossa luz, nada pode apagar a nossa luz. Ele está dizendo que em todo tempo nós precisamos iluminar, precisamos testemunhar e assim precisamos liderar através da influência, precisamos influenciar. Então, acredito que isso é muito importante, não é? Então, esse tema, acho que ele traz vertentes muito claras e reais que se aplicam a nós líderes, a outros líderes que nos ouvem, mas a todas as pessoas de uma forma geral, porque todos, de alguma forma, são influenciadores e exercem liderança. Hoje você traz o foco da liderança para a vida pessoal, né? Para o individual, cotidiano, né? Para o mesmo de sempre, as oportunidades de vida que você tem para que você possa estar assim, inspirando, para que você possa estar mostrando, porque é isso que nós temos, oportunidade de mostrar às pessoas como é a vida com Deus. Pessoas que não conhecem a vida com Deus, pessoas que vivem superficialmente, quando elas verem uma pessoa que, na prática, ela é a mesma em todo lugar, quando ela, na prática, ela usa os mesmos critérios, ela tem um caráter refinado pela palavra de Deus, pela vida do Senhor, por uma vida de salvação, você olha a pessoa e ali você consegue entender como é viver com Cristo em todos os momentos da vida, e não apenas em alguns cenários, que no caso seria uma encenação, né? Quando nós apenas estamos com um comportamento recluso a um cenário, nós estamos vivendo um personagem. Na verdade, a vida real é quando você é a mesma pessoa, tem a mesma medida, a mesma afinação em todo lugar que você está. Exatamente. Sem isso, a nossa liderança fica muito limitada. E ela, às vezes, passa por esses problemas porque algumas pessoas têm muita dificuldade de entender o que é liderança, os conceitos de liderança. Eu acho que eles são muito mal compreendidos pelas pessoas. Jesus dá uma paulada no nosso ego, uma paulada nos nossos pensamentos, E talvez, conceitos, né? e conceitos de grandeza, Sim. quando ele diz que o maior entre vós seja como o menor, e ele diz que o maior entre vós seja aquele que vos serve, mostrando o real objetivo da liderança, porque liderar não é simplesmente atuar como um chefe, como mandar, liderar é, acima de tudo,
exemplo, influência e exemplo. Então Jesus fala, o maior tem que ser aquele que vai servir a todos. Essa necessidade de servir, essa obrigação de servir, ela vai acabar por equilibrar todas as coisas. Tem um texto bíblico que ele é extremamente mal interpretado, meu amor, e ele desfaz essa máscara do líder-chefe, daquele que é melhor do que todo mundo. É quando o apóstolo Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo. A gente abre muito a boca, enche. A gente, quando eu digo, é líderes, não é? Embora nós pessoalmente tenhamos uma percepção diferente disso e não façamos isso, e somente podem testemunhar disso quem está conosco desfrutando dessa influência de liderança, que é influenciar e não mandar, não ser chefe de ninguém. Sim. Mas nós tratamos as coisas dessa forma. E pensando no que Paulo diz, ele diz que os homens têm que nos considerar como ministros. As pessoas enchem a boca para dizer, eu sou ministro, me respeita que eu sou ministro, você tem que fazer isso porque eu sou ministro. Alguns dizem, eu não posso varrer, limpar, fazer esse tipo de atividade, tomar conta da porta, recepcionar pessoas, isso não é trabalho para mim, agora eu sou ministro, porque elas acreditam que isso significa que elas estão acima de todos e que Sim. devem ser servidos por todos. Na verdade, a palavra ministro usada pelo apóstolo Paulo tem uma influência. Na verdade, a palavra ministro usada pelo apóstolo Paulo tem uma raiz em algo que muitas pessoas não querem fazer. Paulo está se referindo àquelas pessoas que ficavam nos barcos, sei que você vai lembrar, quem está conosco aqui vai lembrar também, aqueles homens que estavam nos barcos remando, aqueles barcos de filmes antigos que as pessoas ficavam no porão do barco e os homens remavam, Sim. vários remos, era o remador, também chamado de ministro. A Bíblia está dizendo que os homens vos considerem como remadores. Por quê? Porque esse é o sentido de ser ministro, é trabalhar para que outros cheguem no seu objetivo. Para que aqueles homens remavam? Para que pessoas chegassem ao objetivo, ao lugar, ao porto seguro, ao lugar alvo para onde eles estavam se encaminhando. Então eles eram aqueles que trabalhavam para que outros atingissem o seu objetivo. Isso é lindo e real. Chega até a ser um trabalho sacrificial, né? Muito! Que você é um trabalho pesado, que você não faz só por você, você faz para contribuir para a evolução ou para o benefício dos outros, um trabalho escondido, né? Porque se trouxermos essa ilustração do remador de navios, de barcos, eles ficavam num lugar totalmente fechado ali, tratando de fazer aquela embarcação se mover para que outros desfrutassem disso, né? Então, foge dessa linha de pensamento que nós vemos muitas vezes as pessoas se ensoberbecerem por chegar a um cargo de liderança, quando elas deveriam se sentir cada vez mais embutidas de compromisso e responsabilidade perante o semelhante. Exato. Esse sentido de eu me dou para que outros alcancem, Sim. É o que Jesus falou. Eu sirvo aos outros. Não é porque sou chamado para exercer uma liderança com um aspecto ministerial, de uma chamada ministerial, que significa que agora eu estou em um pedestal para ser servido. Sim. Entender que eu estou aqui para servir, entender que o líder é aquele que serve a todos, entender esse aspecto de trabalhar para que outros atinjam o seu objetivo, faz com que a gente desça do pedestal de acreditar que eu sou líder apenas quando estou no altar. É ali que eu preciso exemplificar. Tem até um louvor fantástico, se eu não me engano, do Ministério Apacentar, que diz o seguinte: quem é você longe do altar? Quem somos nós longe do altar? Porque tudo que nós fazemos no altar tem que ser um reflexo daquilo que somos fora do altar. Se eu não tenho autoridade fora do altar, eu nunca terei autoridade em cima do altar. Vida real, né? Vida real. Eu estava ouvindo o Mário Sérgio Cortella falar uma coisa sobre redes sociais, e ele falando o seguinte: existem pessoas nas redes sociais que elas apenas estenderam a autoridade que já tinham. Elas são autoridades reais
que nas redes sociais continuam exercendo a autoridade. Ou seja, alguém que já era um pregador do evangelho e continua fazendo isso nas redes sociais. Alguém que era um escritor e continua falando daquilo que fala nos seus livros na rede social. Alguém que é um palestrante e continua falando daquilo que ensinava nas redes sociais. Ou seja, a pessoa já era, e então ela, quando eu digo já era uma autoridade. E ela continua exercendo autoridade. Então são autoridades reais, vivendo também dessa autoridade nas redes sociais. Uma amplitude muito maior. No mundo virtual. E tem aqueles que são simplesmente autoridades virtuais. Sim. São pessoas que nunca tiveram só verbais. Autoridade, nunca fizeram nada, nunca viveram na prática, mas se tornam líderes de outras pessoas apenas virtuais. Sim. Ou seja, elas não têm autoridade real, elas têm autoridade virtual. Elas falam, mas nem sempre quer dizer que vivem o que falam. Elas representam porque aquilo muitas vezes é o trabalho delas. Então elas representam um casamento maravilhoso porque elas precisam daquilo ali para alcançar os seus espectadores. Então são pessoas que têm autoridade virtual, mas não têm autoridade real. São dois aspectos. Tem líderes, né? Porque eu não ia falar pregadores, pastores, mas eu quero expandir muito mais. Tem líderes que acreditam que o único momento que precisam exercer autoridade é em cima do altar. E eles não têm autoridade real, não têm vida real. Jesus, quando falou, por exemplo, dos fariseus, ele criticou justamente isso. Ele disse, vocês falam tudo muito bem. O que vocês falam é verdade. O problema é que as pessoas só têm que ouvir o que vocês falam, mas não podem imitar vocês nas suas práticas. E se alguém pensa que isso é suficiente, tudo bem, o importante é o que eu estou falando, não é o que eu estou vivendo. Jesus fala que eles eram sepulcros caiados. Eu lembrei disso. E uma ilustração muito boa que pega também nisso são as imagens ocas, né? Sim, porque meu amor. Tem uma aparência, traz uma leitura por fora, traz um conceito, mas na verdade não tem essência, não tem vida, não tem processo, não tem crescimento. A gente vê que uma liderança, quando ela é real, ela foi desenvolvida ao longo do tempo e chegou a um patamar. Sim. Por exemplo, um chefe de família. Então, para ele chegar a ser um chefe de família, ele passou pela juventude, ele cresceu, ele aprendeu as lições da vida para agora estar liderando uma família, para agora ser líder dessa família. Sim. E pode ser reflexo, né? Quando nós encontramos líderes pontuais, equilibrados, que desenvolveram. Então, a liderança não pode ser isso, esse patamar de pular daqui para ali, sem passar pelo processo de crescimento pessoal. Claro que não. Nós precisamos olhar para isso na nossa vida, porque em alguns aspectos podemos já nos considerarmos uns bons líderes pessoais nossos, e em outros aspectos ainda precisamos aprender, né? E abrir a retaguarda para esse ensinamento que nós podemos receber. Me lembrei, essa semana foi meu aniversário, né? Dia 28. Parabéns para mim. Se quiser mandar presente, só entrar em contato pessoalmente pelo direct aí ou pelos comentários do YouTube. Foi 4.quê? 4.7. Pareço 27, mas 4.7. 4.7, 4.7. Entendeu? Quem quiser mandar presente, não se sinta de nenhuma forma constrangido, fique à vontade, tá? Mas, voltando aqui para o que a gente está falando, eu me lembrei que em um aniversário anterior eu recebi de presente uma camisa do meu primo e amado, considerado como filho, Felipe, que está lá em Macaé, mora lá agora, trabalhando lá, e a camisa que ele me deu tinha a seguinte frase: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Aí a frase de baixo é fantástica. E se preciso for, use as palavras. Isso é fantástico, Exatamente. Amor. Porque é desafio. É desafio. Isso é desafio. Mas é isso que realmente é um funciona. É um grande desafio. É isso que funciona, porque as pessoas acreditam que o que elas falam tem mais valor do que o que elas fazem. Na verdade, é a vida delas. É a fama e a reputação. A vida delas fala muito mais e tem muito mais importância e impacto do que aquilo que elas falam. De nada vale eu subir ao púlpito e falar e depois demonstrar o contrário nas minhas atitudes no meu dia a dia. Sim.
Se isso acontecer, eu serei exatamente nada. Eu não conseguirei realmente alcançar nada. Para que as minhas palavras gerem impacto, elas precisam vir acompanhadas das minhas atitudes. Elas precisam vir embasadas nas minhas atitudes. Elas precisam ser corroboradas por aquilo que eu vivo, por aquilo que eu faço. Se as minhas obras não correspondem à minha fé, a Bíblia diz que a minha fé é morta. Se as minhas atitudes não corroboram com aquilo que eu falo, Jesus fala que eu sou hipócrita, sou um falso, sou alguém que vivo de uma aparência daquilo que realmente não sou. Então, liderança tem que ultrapassar o limite do altar, tem que ultrapassar o limite do público, tem que ser algo pessoal, real, vivido em todos os momentos. Se eu estou só, se estou em lugares onde as pessoas não me conhecem, se eu estou em momentos de tensão, de dificuldade ou em momentos de calmaria, influenciar com a liderança é ter a capacidade de ser um exemplo em todas as situações, em todas as circunstâncias. Acho que esse aspecto, né? Esse aspecto que Jesus nos mostra, dizendo que o maior sirva ao menor, serve para mostrar para a gente que nós continuaremos sempre entendendo que servir é o propósito do nosso chamado. E aí é que vem, eu não sirvo só a Deus, eu sirvo as pessoas também. Jesus falou, o maior entre vós, sirva o menor. Servir uns aos outros é um dos aspectos da nossa vida. E é isso que nós somos chamados para fazer, quanto mais o líder. O líder tem que servir aos outros. E a melhor maneira de servir aos outros, ao contrário do que algumas pessoas pensam que servir é fazer alguma coisa no lugar da pessoa. A melhor maneira de servir aos outros é ajudá-las, ensinando o caminho, influenciando elas. É a maior capacidade que o líder tem, mostrando o caminho no próprio caminho. Aí vem Salomão e diz, né, ensina o menino no caminho. Salomão não diz ensina o menino o caminho. Se você me pergunta, amor, como que eu faço para chegar em tal lugar? Eu vou te ensinar o caminho daqui. Vou dizer, entra por ali, dobre por aqui, chegue até ali, vai ter aquela esquina. Mas ensinar no caminho é ensinar indo com você. Sim. Vamos juntos, que à medida que a gente for, eu te ensino no caminho. Então, ensinar no caminho é uma coisa que requer exemplo, atitude, caráter contínuo. Isso é muito importante. Bom, tem uma outra questão antes de nós aprofundarmos mais um pouco do líder fora do altar, mas tem um outro aspecto que foi citado por um escritor cristão e empresário chamado Max De Pree. Max De Pree fala uma coisa, meu amor, que eu achei impactante e fenomenal. Ele diz assim, o primeiro dever do líder é definir a realidade. Olha que coisa fantástica. Vou tentar explicar para todo mundo e colocar isso na nossa discussão aqui. Ele diz, olha, antes de fazer qualquer coisa, antes de liderar alguma coisa, antes de estabelecer os princípios de liderança, nós precisamos entender a realidade que estamos envolvidos. Quando eu li essa frase, lembrei-me de Neemias. Neemias sai do palácio onde ele estava para governar a reconstrução de Jerusalém. Sim. Ele chega ali como líder, com todos os acessórios que a liderança traz, né? Responsabilidades, obrigações, autoridade dada pelo rei, capacidade de fazer, sabendo o que tem que fazer. E a primeira coisa que ele faz é entender a realidade em que ele estava. Ele olha e vê, temos muros quebrados aqui, temos entulho para tirar aqui, temos inimigos se levantando aqui, temos desânimo do povo do lado de cá. Sim. Então, o que ele vai fazer? Ele define qual é a realidade. Isso é importante para que um líder entenda o que ele tem que fazer. E acredito que isso se encaixa perfeitamente nesse nosso ponto principal de hoje, porque líderes que não entendem a realidade, que não querem encarar a verdade do pecado, a verdade da necessidade de propósito, a verdade da necessidade de organização,
organização, das obrigações que estão envolvidas no seu papel de líder, antes de tentar ficar apontando soluções, eles não conseguem fazer o diagnóstico real daquilo que eles precisam ser. Então, se eu não entendo essa realidade em que eu vivo, em que a minha vida não é só observada no altar. Algo muito importante que você fala sobre o exemplo de Neemias, de avaliar a realidade, analisar a realidade aonde ele ia atuar a sua liderança, porque o único jeito de você estabelecer um planejamento, um projeto e prioridades é quando você conhece a realidade. Sim. Embora o momento, às vezes, seja uma coisa única na vida de alguém, mas esse momento precisa sempre ser a definição de quem você é. Porque esses dias eu fiz um vídeo para a rede social, porque vi um pastor falando que o crente pode xingar, e quem quiser saber o que eu falei sobre isso, mostrando o erro dele, é só entrar lá no Instagram, ou no YouTube da igreja, no TikTok, tá lá o vídeo, você pode entrar e vai ver, o título é "O crente pode xingar?", você vai ver lá. E estava falando sobre isso. Mas muitas vezes aqueles que xingam, eles o fazem porque estão acostumados a fazer isso no dia a dia. É parte da linguagem dele. A veste cristã é usada para o culto. Exatamente. É parte da vida dele, é o que ele faz todo dia. Então isso se reflete em momentos onde ele não está no altar. Sim. Então ele precisa entender que um momento nunca pode definir alguém, mas um momento precisa sempre ser a definição do que você é. Então se eu me encho de Deus, num momento de mais dificuldade, é que Deus tem que aparecer, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Então, essa questão não pode ser abandonada, a realidade em que vivemos. O líder tem que entender a realidade para que ele compreenda que a vida dele precisa se estender para fora do altar. A realidade é que ele hoje vai se tornar um exemplo muito maior com a vida dele, por onde ele passa, com o que ele faz, do que com as palavras que ele fala no altar. As palavras que ele fala no altar, as pessoas podem, às vezes, ouvir parecidas, iguais até, em todos os lugares pela rede social. Ela vai abrir o YouTube, ela pode caçar uma mensagem parecida, porque está cheio da palavra de Deus, sendo pregada por pessoas maravilhosas que pregam muito melhor do que todos nós que pregamos. Nós estamos cheios de pessoas maravilhosas. Então, o que tem que definir um bom líder nunca pode ser a mensagem pregada no púlpito, mas tem que ser o caráter, o comprometimento que ele tem com aquilo que ele prega. E é aí que as pessoas às vezes não entendem. O que mais vale não é o que a pessoa fala, o que mais vale é quem a pessoa é, porque a pessoa às vezes erra no português, a pessoa às vezes não tem a melhor dicção, a melhor oratória, não é o melhor, não é o mais bem vestido, não é a pessoa mais alegre, às vezes é um líder muito sério, mas ele tem uma coisa que muitos não têm: caráter, comprometimento. Ele entende a realidade de que ele não é um líder só no altar, ele é um líder em todos os momentos, então ele vive como servo de Deus. A vida dele é de Deus, não é só o momento dele no púlpito que é de Deus, é a vida dele que pertence a Deus. E isso é que realmente transforma pessoas, é isso que realmente faz com que esse líder em todos os momentos possa ser um exemplo. É isso que faz dele aquele ministro remador que trabalha para conduzir pessoas ao seu objetivo, porque esse líder é o que realmente está preocupado. Os outros, na verdade, que não têm caráter, que não têm vida, às vezes não passam de grandes mercenários, que só fazem a execução de um papel porque querem receber os ingressos do show. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, amor? Eu acho que isso é muito sério, entender a realidade. Quando eu li essa frase e a gente estava preparando aqui para falar desse assunto hoje no podcast, eu falei como isso é necessário, porque se eu não entender a realidade, eu acabo pensando que a vida é apenas um show, é apenas um palco, que a vida cristã é apenas uma apresentação teatral, é aquele momento em que eu subo no palco, executo um papel que não pertence a mim, e é daí, inclusive, que vem a expressão hipócrita. Os gregos, os romanos usavam muito, esses povos culturalmente tinham apresentações teatrais, e quando uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo simples, quando alguém que era muito triste representava o papel de alguém muito feliz, as pessoas gritavam hipócrisis,
Ou seja, você é um hipócrita. Você tem a capacidade de representar um papel que não corresponde à sua realidade. E ninguém consegue entender como você consegue fazer isso. Isso é hipocrisia. E é muito interessante que aquele que representa, é impossível não deixar furo. Porque não é a sua vida, é uma representação. Então deixa furo. Quando você vive o que você pode não perceber, mas você chama a atenção de pessoas para refletir sobre suas próprias vidas através da sua conduta correta, principalmente numa atualidade como a de hoje, que cada um quer puxar a brasa para sua sardinha, né? Então, quando a gente vem com o caráter de Cristo, com um caráter refinado, com uma educação bíblica na nossa vida, aonde nós estivermos, nós temos oportunidades de estar pregando sem palavras, com atitudes, com a boa educação, com a singeleza de coração, não me fugiu a palavra, usurpando ninguém, né? Não tirando de ninguém, mas querendo aquilo que realmente é meu. O que é meu, o que é seu é seu, sem tirar nem pôr. Justiça, honestidade, né? Caráter. A palavra do Senhor fala sobre Ló, que era justo. A palavra fala sobre Jó, que recebeu esse título de justo. A palavra fala sobre Noé, que era um homem justo no seu tempo. E hoje pela manhã me veio essa passagem da construção da arca. É incrível, Deus mandou ele fazer uma baita de uma arca, mas Deus já sabia que só iriam ser salvos ele e a sua família, mas ele traz um proceder tão justo na sociedade corrompida e que até achavam um absurdo o que ele estava fazendo, porque era uma novidade, e ele se mantém ali. Então, Noé realmente tinha aquilo ali na sua vida, né? E trouxe seus filhos para esse caminho, porque os filhos que conviviam com a intimidade dele, sabia papai, é a mesma coisa quando um vizinho vem bater na porta, quando sai para comprar madeira e quando está sozinho conosco em casa. São esses padrões que a gente precisa entender, que a gente prega mais com eles do que tudo. Nós dois estávamos em uma visita na casa de uma família uma vez, e você vai se lembrar, e o marido, que não era servo de Deus, muito pelo contrário, precisava muito se aproximar de Cristo, ele disse que um dia ele subiu no muro, pulou no quintal de um vizinho para roubar, a expressão que ele usou, um mamão. E quando ele estava lá em cima do muro do vizinho, roubando o mamão, apareceu no quintal da casa dos fundos um pastor que era vizinho dele. E ele falou que ele se envergonhou e falou, puxa vida, o pastor está me vendo aqui roubar, que coisa feia. Quando ele olhou para o pastor falou assim, preocupa não, aproveita e ponha um para mim. Meu Deus. E ele falou, aí eu falei assim, se o padrão dele é esse, eu vou me preocupar com o quê? Então, olha como o nosso exemplo, ele precisa ser muito mais do que as nossas palavras. A gente estabelece padrões com o que faz. O conhecimento que a gente adquire exige resultado. Claro. Aquele homem que foi roubar o mamão, ele não tinha um conhecimento e nenhuma declaração daquele pastor. Sim. Aquele pastor, ele diz que ele tem um conhecimento e um posicionamento no reino, mas na hora da prática, ele não consegue falar à altura, ele não consegue reagir à altura do que ele representava. Para me beneficiar, eu aceito que você faça errado. É isso que esse posicionamento de liderança sobre nossa própria vida, nós precisamos entender. Aonde você está chegando e o que você faz, conversa. Claro. A atitude conversa com onde você chegou. Há uma linhagem nisso aí. Só que vai vir um grupo de pessoas que acreditam que sabem tudo do evangelho e acreditam que podem transformar o evangelho ao seu bel prazer para lhes agradar, esquecendo que a palavra não é deles, é de Deus, esquecendo que o céu não é deles, é a casa de Deus, e que tem
os padrões divinos, não os nossos, para se entrar lá. As pessoas esquecem disso e acham que aquilo que eu penso é mais importante do que aquilo que Deus é. E eles tentam transformar a realidade em uma percepção com base nos seus pensamentos. Uma coisa é abrir a Bíblia e dizer, está escrito. E aí eu estou falando daquilo que está escrito. Outra coisa é, eu penso que deveria ser assim. Aí alguém olha e fala assim, mas eu não acredito na Bíblia. Então o problema é seu. Está fazendo o quê? Vai viver a sua vida. Isso aqui estou falando para pessoas que acreditam na palavra de Deus e querem viver com base nela porque entendem que a salvação nos espera. Então, para quem vive isso, e eu estou falando literalmente de quem é servo de Deus, eu vou parar aqui, não é porque eu esqueci o que eu vou falar, é porque falar de servo de Deus às vezes parece um absurdo, chamar certas pessoas de servos de Deus, porque o servo é aquele que serve, aquele que se submete, aquele que segue, aquele que faz a vontade. Então eu vou dizer, pessoas que estão na casa de Deus, mas que não servem a Ele, mas acham que conhecem a Ele, porque não têm uma vida com Ele, mas dizem que têm, vão dizer que isso é um absurdo, que a gente tem que parar de falar isso, que a vida mudou, que as coisas são diferentes. O que é tirar uma mãozinha, não é nada demais, não ofendeu ninguém, porque o padrão de caráter dessas pessoas é extremamente diminuído, porque elas se iludem acreditando que a vida com Deus é uma vida de palco. A vida com Deus é o quê? Domingo no culto. Senhor, saí do culto, vou para os motéis, vou para o pecado, faço o que eu quiser, porque eu ouvi essa semana um pastor falando que estava num show de uma dupla do mundo, inclusive alguém que está no meio público, e disse, eu estava no show de uma dupla porque eu gosto de todos os estilos. Ele pode gostar do que for, entende? Mas ele não pode dizer, eu sou um servo de Deus, sou um pastor fazendo isso. Porque para viver essa vida de liderança e pastoral, eu tenho que abrir mão, muitas vezes, dos meus gostos para fazer extremamente a vontade de Deus. É uma transformação, como que eu posso, criatura. Como que eu posso estar em um ambiente onde Deus não é glorificado? A Bíblia diz para não assentar na roda dos escarnecedores. Aí eu estou num lugar onde existe escárnio, onde existe propagação de uma vida pecaminosa, e eu digo que isso é normal. Como que eu posso aceitar que isso é normal e me chamar de pastor? Eu posso querer fazer isso, eu só não posso querer junto o céu. Exatamente. E nem querer exercer o pastorado por causa disso. Nós vemos a sociedade com elo com a igreja, com o terreno. Eles têm um compromisso com a instituição. A instituição, exatamente. Terrena. Não a palavra. A palavra não transforma. Não com o corpo de Cristo, não com aquela que é a noiva do Cordeiro, não, é com a instituição igreja, que a igreja ela é tanto uma instituição humana, como ela é uma instituição celestial, espiritual, divina. Então ela tem esses dois aspectos. Ela é uma instituição, uma organização humana, mas ela é o corpo de Cristo, ela é uma organização espiritual e divina. Mas tem gente que só tem compromisso com a parte humana. Só a parte humana. Né? Aquele caminhar para livrar a consciência, para dar obediência ao vizinho, à sociedade, à família. Então, isso não é transformação, porque o céu ele é alcançado por vidas transformadas. Jesus trouxe a novidade de vida. Então, aquelas pessoas que abraçam a novidade de vida do Senhor, que é totalmente a vida que nós tínhamos, né? Abraça a novidade de vida do Senhor, essas pessoas, se permanecerem até a morte, elas vão entrar no céu. Exato. Cabe aqui uma ilustração e um testemunho que eu ouvi essa semana que fala muito sobre essa questão de liderança, né? Pessoal. Primeiro eu quero citar a ilustração. Você pensa numa empresa ou num ateliê, tanto masculino ou feminino, que faz costura de alta costura, né? Fazem roupas de alta costura. Nenhum costureiro de alta costura, ele trabalha sozinho, ele trabalha com uma equipe. Sim. Se naquela equipe tiver alguém que faz um trabalho, né, ou de corte, ou de alinhamento, ou de costura de mão, fora do padrão de alta costura, esse dono dessa alta costura não pode permitir que essa pessoa continue trabalhando dessa forma. Vai destruir todo o processo. E a credibilidade. Tudo que a pessoa vende, tudo que a pessoa promete, não vai ser compromissado. Essa semana eu ouvi de uma profissional do ramo da odontologia
Ela falando, ela tem um consultório dela há mais de 40 anos e é uma profissional excelente de você ter aí trabalhos que ela fez há 30 anos atrás que não precisaram ser mexidos. E o nível de comprometimento com o que ela oferece é muito alto. Porque E ela ela, tem preocupação com a credibilidade dela. com a credibilidade, ela tem um consultório de 40 anos Sim. e é uma profissional particular e ela continua no mesmo ânimo trabalhando. Bom, mas ela falou que teve um determinado tempo que ela ainda precisa, né, mandar certos trabalhos para outro profissional sim. que ela não fazia mais. Vamos supor, tipo um canal. Ela mandava para outro profissional. E aí apareceu um profissional formado e alguém interviu pedindo a ela para dar uma oportunidade nos horários que ela tivesse vago dessa profissional trabalhar com ela. Ok, ela estendeu a mão a essa profissional. E pasme que essa profissional, ela fazia o trabalho, 3 dias depois, o paciente que ela cuidava vinha para a mão dessa titular para corrigir o trabalho. E isso aconteceu com todos os clientes que essa profissional teve a oportunidade de trabalhar. E depois de um tempo ela viu-se na obrigação de dispensar esse profissional porque ela tentou ajudar, tentou orientar, tentou ensinar e os trabalhos eles não conversavam. O nível de uma era muito aquém ao nível da outra. E como ela era titular do consultório, ela falou assim, eu não posso comprometer o meu nome, eu não posso comprometer, porque, entendeu? Então ela chegou um momento, eu vou ter que tomar uma atitude de liderança. Sim. Porque senão eu perco tudo que eu construí em 30, 40 anos. Sim. Então a nossa vida, ela é isso. O que é que você quer que prevaleça e permaneça? Então é a realidade transformada que vai prevalecer e não um momento eventual. Ah, com essa pessoa aqui eu vou ser bom caráter, com aquela ali eu não posso usurpar, com aquele outro eu tenho que dar um valor diferenciado. Então não é isso que vai prevalecer, é a realidade. Amor, a gente não pode esquecer que essa realidade que a gente vive e essa necessidade que a gente tem de ser exemplo, ela é permanente. Sim. Ela é em todo o tempo. A gente tem que entender esse princípio que você usou aí, esse exemplo. A gente tem que entender esse princípio de que tem alguém sempre sobre nós. Sim. Essa profissional que não tomou o devido cuidado, ela não entendeu que ela estava carregando sobre ela o nome da profissional que indicou ela. E ela estava, além de destruir o nome dela, estava destruindo também a credibilidade de outra pessoa. Exatamente. Esse é o entendimento que a gente tem que ter como líderes. Sim. O que a gente faz não destrói só a gente, destrói o reino de Deus, destrói a credibilidade da igreja, destrói a credibilidade, entre aspas, do próprio Deus. Não que essa credibilidade possa ser abalada, mas a percepção de credibilidade que as pessoas têm acerca de Deus é abalada pelas minhas atitudes se elas não forem corretas. Isso me fez lembrar de uma frase de Aristóteles, grande Aristóteles, né? Filósofo grego, ele disse o seguinte, olha o que Aristóteles fala, que ainda não aprendeu a obedecer pode ser um bom comandante. Então ele diz, se eu não entendo que eu preciso prestar obediência, eu não tenho capacidade de comandar. É isso. Se eu não entendo que quando eu comando, eu também estou debaixo de um comando. Sim. Quando eu lidero, eu estou debaixo de uma liderança. A minha liderança suprema é Deus. E quando eu lidero, eu estou representando Deus. Então eu não posso liderar por mim mesmo, eu tenho que liderar pela vontade dele, sim, porque ele é que está sobre mim, eu não tenho autonomia para fazer o que quero em todas as situações, eu preciso da liderança, da direção e da vontade dele. Então isso é a primeira perspectiva. A segunda é que entendendo isso, eu compreendo que o que eu faço não mancha só a mim, mancha aquele que está sobre mim. Sim. Então veja bem, quando um profeta fala assim, olha, Deus mandou te dizer, e não foi Deus, ele destrói a credibilidade dele, destrói a fé da pessoa, que passa a não acreditar mais que Deus possa falar. Então ele
consequentemente, né? Melhor palavra, ele acaba destruindo e abalando a credibilidade daquele que sempre fala. E as pessoas começam a dizer, Deus não fala mais. Por quê? Porque um profeta falou para mim e não se cumpriu. Por causa do erro das pessoas, Sim. outros são abalados. Se eu não entendo que eu presto contas e preciso viver debaixo dessa prestação de contas, eu não tenho capacidade de liderar ninguém. Se eu não entendo que quando eu digo precisamos fazer isso, eu preciso prestar contas a Deus do que eu estou falando, então eu preciso fazer isso debaixo da direção de Deus, então eu nunca me comprometo com aquilo, porque eu acabo atuando como aquele que é chefe de tudo e diz assim, ninguém me abala. Então a gente começa a ter pastores reis, líderes reis, que estão no trono e se assentam e dizem, estou reinando, daqui ninguém me tira, daqui não saio, faço o que eu quiser, porque ninguém mexe comigo, a igreja é minha, o povo é meu, se você não gostar, tem outros que vão gostar, entendeu? Você faz o que quiser, porque aqui quem manda sou eu. Uma liderança que não dá fruto. Parece chefe de tribo. Sim, e não é isso. A gente lidera pela direção de Deus. Existem momentos que pastores têm que ser firmes, sim, mas não para defender o eu quero, eu faço, é da minha vontade, mas para defender a verdade, a palavra, defender aquilo que é indiscutível. Eu já tive membros que olharam para mim e falaram, pastor, eu vou buscar uma outra igreja. E eu falei, por quê? Porque algumas coisas que o Senhor fala me magoa. E eu perguntei exatamente o seguinte, por favor, o que é que eu falei fora da palavra, porque eu quero me consertar agora? A pessoa, não, pastor, não é isso não. Não tem nada que o Senhor tenha falado que não seja palavra, mas é que eu não gosto de ouvir certas coisas. Quando eu entendi que o problema não era o que eu estava pregando, mas o problema daquela pessoa era com a palavra de Deus, eu fui e falei assim, irmão, você tem que procurar outro lugar mesmo, cara. Porque tem uma coisa que você tem que saber, que enquanto eu tiver vida, força e saúde, o que vai sair dos meus lábios é a palavra de Deus. Eu não vou mudar isso por sua causa e nem por causa de ninguém. Se isso te incomoda, desculpa, o céu está comprometido para você. Mas se você acha, e você é livre para isso, que o caminho para você é ouvir aquilo que você gosta, então realmente você está no lugar errado. Entende? Porque pessoas acreditam que elas têm o direito de determinar o que querem ouvir quando estão na presença de Deus. E, na verdade, quem diz o que tem que ouvir é Deus. Quem diz o que tem que falar é Deus. Líderes têm que entender esse comprometimento em todos os aspectos, em todos os momentos da sua vida. E Okay? tem um aspecto, Anderson, que é bom a gente lembrar que aquele que reconhece que é liderado é um líder, porém é liderado por uma função maior, por um poder maior. E se ele não souber na pele, não viver na pele a submissão, ele nunca vai ser um líder que vai ensinar submissão aos seus liderados. Sim. Então, nós precisamos entender que a gente aprende para ensinar. Sim. Não tem como você ensinar sem que você viveu. Aí os líderes se tornam carrascos, por quê? Porque eles não conseguiram viver a submissão e serem liderados e aprenderem para executar a liderança. Exato. E os frutos, nós não temos o poder de conter os frutos da nossa vida. Os frutos chegam aonde nós muitas vezes não chegamos. E não só isso, amor. A gente precisa que esses frutos sejam frutos capazes de alimentar. Sim, não podem ser bons. Frutos que vai destruir a vida da pessoa, porque as pessoas pensam em frutos e todas as vezes que elas falam frutos, elas acham que isso sempre é bom. Não é. Não, você pode ter um fruto ruim. A Sim. Bíblia diz que Deus esperava que Israel desse uvas boas, mas deu uvas ruins. O fato de ter fruto não significa que é um bom fruto. O bom fruto é aquele que edifica, é aquele que alimenta, Exatamente. É aquele que serve para a alimentação. Então, se você dá fruto 1 por 100, você é um. Os 100 frutos estão espalhados. Então, ele leva a sua mensagem, ele leva o que você ensinou, ele leva a porção da sua vida por onde for. Se for uma vida falsa, são discípulos falsos, são frutos falsos que levam e que difundem. Então, o homem perde a oportunidade de alcançar tantos quando ele negligencia a realidade da sua vida.
Exatamente, meu amor. Então, eu acho que a gente precisa aprofundar isso aqui muito, porque o nosso objetivo, o nosso papel aqui falando de liderança e nesse tema de hoje, liderança fora do altar, é mostrar que quem se acha só liderado exerce também uma liderança. Ah, eu sou só liderado, eu sento na igreja, mas é líder também. É líder de quem está do lado dele através da influência. É líder no trabalho, é líder através da influência no trabalho, na escola, onde estiver, porque carrega sobre si o nome de Jesus. Então, é um líder também. Principalmente fazer com que aqueles que lideram, aqueles que estão exercendo esse papel de liderança, seja departamento, seja uma liderança pastoral, ministerial, precisam entender o papel que tem fora do altar, que é muito maior do que o que Sim, tem dentro da igreja. E esse papel é importantíssimo. A gente precisa entender e aprender que nós não podemos viver esse personagem, amor. Eu acho que esse é o conceito principal de tudo, que a liderança exige que a nossa vida prática, a nossa vida privada, ela venha validar tudo aquilo que a gente é no ambiente público. A gente precisa entender que nós não somos realmente aqueles que vivem num palco onde o personagem morre quando o culto acaba. O culto acaba, acabou o personagem. O culto acaba, eu não preciso mais ser quem eu sou. Eu sou amável no púlpito, odiável fora dele. Eu sou extremamente educado no púlpito, um cavalo fora dele. Eu sou uma pessoa maravilhosa no altar, mas ninguém me conhece dentro de casa. Liderança não é um personagem que eu visto a roupa dele para viver aquilo, não é um mascote que bota a fantasia lá e tem que ficar fazendo palhaçada e divertindo as pessoas, mas por dentro tá doido para ir embora e largar tudo aquilo para trás. Não, isso não é a função da liderança. A liderança não é o exercer de um personagem, é uma vida completa. É um conceito muito mais silencioso. Ou seja, não é com as palavras, é com a prática, é com a vida, é com o exemplo, é com aquilo que a gente faz, é com aquilo que a gente todos os dias exerce nas mínimas atitudes, num bom dia, num boa tarde, num sorriso, na educação, num bom tratamento com alguém que às vezes nunca nem foi bem tratado, que às vezes parece que é desapercebido pelas pessoas, mas você trata com educação, com carinho, com respeito, a pessoa se sente valorizada, até o ambiente dela muda. Essa é uma pergunta incrível, meu amor, que eu gostaria de fazer para todas as pessoas olhando nos olhos delas. Como que o ambiente fica quando você chega? Como que o ambiente é quando você está presente? Como as pessoas se sentem quando você está no ambiente? O que é que você causa nas pessoas? A sua atitude, a sua vida, o seu exemplo, o que você faz, gera nas pessoas alegria e prazer de estar perto de você, ou as pessoas detestam estar perto de você, ou você destrói o ambiente quando chega. Quem você é? Quando você sai, as pessoas dizem, poxa, que pessoa educada e maravilhosa. Ou quando você sai, as pessoas dizem, ainda bem que foi, não suporto. Que pessoa terrível, que pessoa exaltada, que pessoa soberba, acha que é melhor do que os outros, expressão antiga, acha que tem um rei na barriga. Às vezes as pessoas, elas não entendem que estar com Cristo deveria levá-las para um patamar de mais humildade e não de soberba. Líderes às vezes se tornam extremamente desagradáveis por causa de um título. Eu conheço tanta gente que ao receber um título se tornou desagradável. Era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que você podia contar, é uma pessoa que você olhava e dizia, meu Deus, que maravilha de servo de Deus, que pessoa realmente amável, adorável, uma pessoa que você pode contar para tudo. Você entrega a ela um ministério, acabou, a pessoa morre, ela acaba, porque ela sente que agora ela chegou no patamar onde não precisa mais servir, não precisa fazer mais nada. Existem pessoas que não entendem o real sentido e valor do que é viver uma vida com Deus, não entendem o real sentido e valor do que é uma liderança, do que é ser realmente um ministro. Então, acho que esses aspectos são muito importantes. Mas tem um aqui que eu queria falar com você, que é sobre a necessidade de liderar
com intencionalidade, de ter realmente a intenção de fazer isso. E isso fala de todo esse entendimento aplicado, né, amor? Intencionalidade é uma coisa poderosa. Intencionalidade te chama um posicionamento absurdo de profundo. Porque a intencionalidade exige a sua atenção. A intencionalidade exige a sua vigilância. A intencionalidade exige seu preparo. Quando você vive na intencionalidade, tudo que você faz para um propósito. Você não faz para ver se vai dar certo. Você faz para um propósito. Você vive o casamento na intencionalidade. Você vive ele para ele ser um propósito. A sua intenção. A sua intenção. Você cria um filho e você tem um projeto, um sonho, você tem uma idealização para a vida do seu filho. No nosso caso, né, a nossa intencionalidade era criar filhos para Deus, homens e mulher que amassem a Deus sobre todas as coisas. Então, a nossa educação para com ele sempre foi intencional, ou seja, nós aproveitávamos todas as coisas que aconteciam na vida corriqueira, no cotidiano, na vida excepcional, nos casos e nos momentos excepcionais, a gente canalizava tudo para o caminho do Senhor. Então, toda a oportunidade de participar do crescimento espiritual dos nossos filhos, nós aplicamos. Isso é vida intencional. Sim. Isso é vida proposital. Sim. Você canaliza a sua energia para aquilo ali. O que importa? Importa é eu ser efetiva, eu ser intencional e produtiva nisso aqui. Você exerce essa liderança em todos os momentos. Você entende, olha, quando eu chegar ali, eu sou alguém que tenho que influenciar. Quando eu chegar ali, eu sou alguém que tenho que influenciar. Cabe uma pergunta muito interessante aqui, né? O que acontece? Eu já falei do ambiente, mas o que acontece na prática quando a gente chega? Porque, presta atenção, meu amor, existem pessoas que são como termostato. Sim. Que quando elas chegam, para quem não sabe, termostato é um equipamento, vamos chamar, um instrumento de controlar a temperatura do ambiente. Determina a temperatura. Um ar-condicionado tem um termostato, às vezes eletrônico, você controla a temperatura lá, quantos graus você quer. Na geladeira, no ferro de passar. Sim, tem o termostato para comandar a temperatura do ambiente. Você regula o quanto você quer. Tem gente que é termostato. Quando ela chega, ela regula a temperatura. Onde elas chegam, elas regulam o ambiente. Ou seja, elas chegam e tem alguém conversando uma coisa inapropriada. As pessoas param e dizem, opa, fulano chegou. Num ambiente de trabalho. Tem pessoas que são termostato. Elas controlam o ambiente porque a presença delas influencia tanto que todo mundo ao redor se rende à necessidade de mudar porque aquela pessoa está ali. Sim. Então, não é nem incomodar, é influenciar. Tem um peso de constranger as pessoas a entender que se querem desfrutar da presença daquela pessoa, elas precisam mudar os seus hábitos por causa disso. E essa pessoa conquistou um baita de um crédito. Sim, eu, por exemplo, falo por mim, porque a gente tem que ser exemplo. Eu lembro na escola que os meus amigos, quando eu chegava, colegas da escola, falavam, opa, vamos parar de falar essa palavra aí. Às vezes eles estavam xingando porque Anderson chegou. As piadinhas para fazer todo mundo rir, né? E por que eles falavam isso? Porque eles queriam a minha presença, mas eu já tinha deixado claro que a minha presença não aceitaria um comportamento que ofendesse os meus princípios. Sim. Entendeu? Sim. Então, eles entendiam e respeitavam isso. A Bíblia fala sobre isso, né? Fala sobre isso, entendeu? Agora, tem gente que não é termostato. Tem gente que é termômetro. Ele só varia de acordo com a temperatura do ambiente. Se ele chega num lugar e as pessoas estão falando de Bíblia, ele, poxa, Deus é maravilhoso, né? Que coisa linda, Jesus é bom demais. Ó, tem um versículo que eu conheço, é esse aqui, poxa, maravilhoso demais. Mas se ele chega num lugar que a pessoa está contando uma piada, e às vezes piada pesada, ele, já ouviu aquela? Ou seja, ele é um termômetro, ele só
varia de acordo com a temperatura do ambiente. Sim, Se o ambiente sim. é espiritual, ele está espiritual. Se o ambiente é carnal, ele é carnal Ele é também. influenciado. Completamente. Não exerce nenhuma influência. Ou seja, ele não tem intencionalidade em viver essa influência. Exatamente. Não tem intencionalidade em ser um parâmetro de diferencial. Ele simplesmente quer ser mais um, ele quer ser aceito, ele Ele se quer ser adequa ao ambiente. abraçado, porque não quer contradição. Porque quando você é intencional, ambientes vão te expulsar. Sim. Outros vão te abraçar, mas a maioria te expulsa. Ou seja, você anda um pouco mais só do que acompanhado. Mas a qualidade Entendeu? daqueles que estão com você são E fantásticas. aí resta saber se você quer pagar esse preço. Sim. Se a intencionalidade vale esse preço. Claro. E se nós colocarmos Cristo nessa conversa, nós vamos ver, não, claro que vale. É Claro aquela que questão vale. da medição de amigos, né? Tem gente que é amigo e a gente vê muito isso na vida real e também na dramaturgia. Aquele cara que é rico e tá cheio de amigo e quando ele perde tudo, todos o abandonam. Esse é um retrato da vida real. A pergunta é: quem eu quero perto de mim? Quero aqueles que estão comigo por causa do que eu tenho ou aqueles que estão comigo por causa do que eu sou? Essa é a grande diferença, é a qualidade da companhia. Às vezes pessoas estão cheias de pessoas ao seu redor, mas simplesmente porque ela é uma pessoa influenciável ao ponto de não ter princípios. Sim. Porque eu tenho que ser influenciável sempre. Eu tenho que sempre estar aprendendo com quem pode me influenciar. Mas eu tenho que ter o filtro do princípio. Essa influência serve para mim? Não. Se ela não serve, então, aqui é o ponto aonde eu tenho que parar de caminhar. Aqui é o ponto onde não dá para continuar a caminhada com esse grupo de pessoas, porque a partir de agora o que eles estão fazendo me influencia negativamente, muda os meus princípios. Então, bateu no meu filtro, daqui não passa. Entende? E as pessoas às vezes aceitam estar do seu lado só porque você é alguém que eles podem fazer o que quiser, que eles nunca serão de nenhuma forma constrangidos. Então você não tem filtro moral, não tem influência moral, não tem influência de caráter, não tem influência de prática, não tem influência de vida. Então, o que eu quero dizer é, se as pessoas não sentem necessidade de adaptar nada na vida delas, quando elas estão fazendo aquilo que não deveriam por causa da nossa presença, isso significa que nós não somos capazes de influenciar o ambiente. Então não temos intencionalidade na nossa vida, não entendemos, não somos intencionais no que fazemos, não determinamos quais são os nossos objetivos e princípios e seguimos eles. Exatamente, eu ia falar sobre isso. A intencionalidade, é muito fácil você definir a intencionalidade da sua vida. É você saber aonde você quer chegar. Sim. Qual o resultado que você quer, o que você quer alcançar. Você lembra uns anos atrás, eu acho 14 anos, mais ou menos, 15 anos Vamos tentar, né, amor? Tentar. Lembra sim, lembra porque foi marcante que nós saímos de Campos com destino a São Mateus, né, Espírito Santo, norte do Espírito Santo, sul da Bahia. E nós saímos aqui de carro. Mas é Espírito Santo ainda, tá quase sul da Bahia. Quase limite com a Bahia, né? E nós saímos daqui, foram 8 horas de viagem. E a nossa intencionalidade no trajeto era chegar a São Mateus. Então, as paradas para refeição eram cronometradas, porque tínhamos hora para chegar. Sim. As paradas de abastecimento também eram medidas, tudo era medido e o nosso propósito era o quê? Era chegar a São Mateus. Na hora então, que deveríamos. A intencionalidade da vida é exatamente isso. Aonde você quer chegar? Qual o resultado que você quer com a sua vida? O que você está tratando? O que está debaixo da sua liderança? O que está debaixo da sua influência? O que você quer com isso aí? Sim. Quando você bota uma panela no fogo para você fazer uma geleia de morangos, que você gosta muito... Aleluia. E fazendo a geleia, a gente, na medida que a gente pratica as coisas, a gente vai aprendendo cada vez mais. E eu já entendi que quanto mais você faz aqueles morangos reduzirem, aquele doce ali, reduzir, ele fica muito mais saboroso. Quando você tira ali aquele preparado, aquele cozido ali de morangos, que é uma geleia, que você tira, mas ainda
caldo lento, não aguado, mas ainda com um caldo, tá tudo cozido ali, o sabor da geleia é outro. Então ele fica muito mais apurado quando você faz uma redução quase que 100% da água do morango. Perfeito. Então, nós entendemos que na medida que nós vamos vivendo, nós vamos ficando cada vez mais espertos, intencionais, inteligentes, nós vamos tendo mais critérios, nós vamos abrindo mão muito menos do nosso critério mesmo de avaliação de vida. Então a intencionalidade ela vai ficando mais estreita, mais exigente. Por quê? Porque o resultado que você quer é o resultado que seja proposital, que te agrade, que louve ao Senhor. Então é possível ter uma vida de intencionalidade? Claro que é. Proposital. Não só possível, é necessário. É necessário, porque senão você acaba sendo, sabe o quê? Como diziam os antigamente, sendo Maria vai com as outras. Quem não tem intencionalidade é muito fácil de sair da direção. Muito fácil de ser influenciado, ser contaminado. Cada hora tem uma forma de falar, cada hora tem um conceito, né? Você vai aí para um time de futebol, quem não é apaixonado pelo time, uma hora ele é Vasco, outra hora ele é Flamengo, outra hora ele é Fluminense, outra hora ele é Botafogo. Vai com as outras. Ele não tem uma definição do que ele gosta, por que ele gosta. Ele é o que está ganhando. É o que está ganhando, exatamente. O que está dando certo agora? Sim. Esse dia eu vi um cara que gosta tanto de futebol como esses que você citou aí, que sabe nem o que está acontecendo, que perguntou se Zico ainda estava jogando futebol. Isso aí tá atrasadíssimo. Isso aí tá desesperado, tá perdido. Puxa vida, ele tá aí mais de 30 anos de atraso. Fazer o quê, né? Bom, meu amor, eu acho que esse é um princípio que a gente não pode deixar de lado. Eu acho que quem está em casa aí, ou ouvindo a gente em algum outro lugar, precisa entender que todos nós exercemos influência, todos nós, nesse sentido, somos líderes, e liderar é muito mais do que quando falamos. Liderar é uma vida. Liderança fora do altar é mais importante até do que liderança no altar. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte aos Colossenses, ele diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não como quem faz para os homens. Isso é um combustível para a gente entender que nós precisamos ser o que somos na casa de Deus, no altar, fora dele também. E Paulo está dando aí uma referência muito poderosa que nós avaliamos que aquele que faz para o Senhor, entenda que Deus é perfeito. Sim. Aquele que faz para os homens pode ser influenciado pela resposta que os homens te dão. Então, se o homem você acha que merece bom, você dá bom. Você acha que não merece, mas com Deus não tem essa variação. Não. Por isso é que o nosso serviço tem que ser feito como a Deus. Deus sempre merece o melhor. Ele sempre merece. É verdade. Princesa da minha vida, acredito que a gente conversou aqui nessa nossa hora e pouco de bate-papo tenha sido muito importante e edificante para que pessoas... alcancemos a intencionalidade dessa tarde. Exatamente. Entendam esse propósito. Então, o que nós podemos fazer é esperar que as pessoas pratiquem aquilo que ouvem, esperar que vocês coloquem em prática, que vocês vivam isso, que vocês entendam, que vocês aprendam a observar isso, porque esse é um princípio fundamental para alcançarmos o alvo, para alcançarmos o objetivo, tá bom? Vamos ficando por aqui, lembrando a vocês aí os nossos apoiadores, Igreja de Pregar e Evolver, também lembrar do Batata Show e da Eletricar. Que Deus abençoe a vocês, aos nossos apoiadores. Toda terça tem episódio inédito, 8 horas, e você pode, além de acompanhar, curtir, compartilhar, passar para as pessoas aquilo que você está recebendo no nome de Jesus Cristo, tá? Deus abençoe muito, fiquem com Deus, fiquem na paz. Vamos nós, amor da minha vida? Vamos, Deus te abençoe e fica aí para você. Você sabe a intencionalidade da sua vida, onde você quer chegar? Para e avalie, porque vale a pena. Até a próxima, se Deus quiser. Verdade, meu amor. Gente, Deus abençoe vocês. Até terça que vem, falando de vida. E muito mais.